Oi, Hebreus. Hoje a gente vai falar sobre herança. Hoje eu vim trazer para vocês um pouco da herança que a minha mãe me deixou. Quando a gente fala de herança, todo mundo pensa em dinheiro, mas não é sobre dinheiro. São sobre coisas que nem todo mundo consegue absorver, nem todo mundo consegue aprender. A minha mãe, gente, era uma pessoa maravilhosa. Era aquela pessoa que você olha pra ela, ela tá sorrindo o tempo todo, todo mundo gosta dela, todo mundo quer sair com ela. E a minha mãe, pra mim, ela era quase uma adolescente, sabe? Ela amava sair pra balada, essas coisas. E eu acho muito engraçado que na época eu era criança. E aí minha mãe não deixava a gente sozinho, claro, ela deixava com alguém. Mas eu achava um absurdo aquilo. Eu olhava e eu ficava assim, minha mãe vai sair e vai deixar alguém cuidando da gente? Como assim? Erradíssimo na minha cabeça. E hoje eu fico super grata dela não ter ficado com a gente. Porque a minha mãe, ela faleceu com 38 anos. Pra mim, ela faleceu super nova. E ela faleceu de Chagas. Eu tinha 8 anos na época. Mas assim, ela curtiu a vida dela, sabe? Ela conseguiu curtir um pouco antes de tudo. E isso é, assim, extremamente gratificante pra mim hoje em dia, quando eu lembro disso. E aí eu queria trazer um pouquinho das coisas que minha mãe me ensinou e que eu sempre levo comigo. A minha mãe, ela que me ensinou a ter fé. A minha mãe, ela rezava todos os dias à noite. Todos os dias ela rezava. Na época, a gente não tinha celular. Minha mãe não tinha telefone. E não tinha como olhar a hora. A gente olhava a hora por rádio. Porque no rádio passa a hora, né? E aí a gente olhava pelo rádio. E aí, o que ela fazia? Antes de dormir, ela fazia o sinal do horário que ela queria acordar. Eu lembro disso, assim, sempre. Ela fazia o sinal de 6 horas e ela acordava todos os dias às 6 horas para trabalhar, para levar a gente para ir para escola, para creche. E eu achava isso o máximo, porque eu ficava assim, como assim ela faz um sinal e acorda? E aí ela ia olhando o restante das horas no rádio, sabe? E assim, eu aprendi a ter fé com a minha mãe, sabe? E eu acho isso uma coisa muito bacana. É o meu lado astrológico, que depois eu vou trazer também sobre isso. Eu acho que eu puxei um pouquinho da minha mãe, mas eu também acho que é de mim, né, gente? Que eu sou pisciana. A minha mãe, eu lembro que eu não entendia na época, eu era muito criança, mas ela tomava banho de rosas vermelhas, ela tomava banho de rosas brancas, pra tirar a mal olhada, essas coisas, tá, gente? Não tem nada de, sua mãe era não sei o quê, não. Era pra ela. E ela sempre gostou disso. E eu amo, né? Então eu não sei se eu puxei dela ou se é de mim, eu acho que é os dois. E, enfim, eu não sei se vocês lembram, algumas pessoas, mas antigamente tinha muita gente que fazia chapinha com ferro de passar roupa. Gente, minha mãe fazia uma chapinha que você não tá entendendo, parecia de salão, com o ferro de passar roupa. E, nossa, eu lembro que ela ficava lá assim, ó, pra ela ir pra balada, maior trabalho. E eu lembro que uma vez ela tava começando a conquistar as coisas dela, né? E aí eu lembro que uma vez ela comprou uma chapinha pra ela e foi assim, o auge. Todas as amigas dela lá em casa, passando de chapinha e tal. Eu falo que eu acho que a alma da minha mãe era de mãe, mas ela era uma alma de adolescente. Porque assim, ela ia pra balada, aí no outro dia elas ficavam conversando com as amigas dela, que eu lembro de muita coisa, sabe? Tipo assim, como se elas fossem super adolescentes. Minha mãe era assim. Na minha idade que eu tô, gente, eu morro de preguiça de sair de casa. E eu fico pensando, tipo assim, a minha mãe tinha uma energia com 36 anos de ir pra balada, de conhecer gente e tudo mais. Esse lado dela eu não puxei. Mas assim, a minha mãe era uma pessoa super vaidosa. Até a minha adolescência eu não tinha muito essa questão de vaidade, sabe? Hoje em dia eu tenho mais. E olha isso aqui. Isso aqui é a minha mãe purinha. Anos 2000, né? Acho que era o auge da argola. E eu aprendi a usar depois com o tempo. E isso me lembra muito a minha mãe. E eu acho que fica assim lindo, maravilhoso. Enfim, dentre várias outras coisas. Uma vez eu queria muito ganhar uma bicicleta, sabe? A minha mãe não tinha condições de dar tudo pra gente, mas o pouco que ela podia dar, ela fazia o possível. Então, assim, minha infância foi maravilhosa. Assim, o pouco que ela pôde me dar, ela me deu, sabe? Eu tive Hello Kitty, eu tive Barbie, eu tive moranguinho, eu tive mochilinha de cachorrinho, eu tive sandália rosa da Hello Kitty. Ela não podia me dar tudo, mas o pouco que ela podia fazer, ela fazia.
Isso era muito bom. E ela era uma pessoa, assim, que ela me amava, sabe? É assim que eu vejo ela. Eu fiquei 8 anos da minha vida com ela, mas eu sentia o amor dela. Ela falava eu te amo, ela me dava carinho. Ela era aquela mãe que se ela tivesse que brigar por causa minha, ela brigava. Se ela tivesse que brigar comigo, ela brigava. Apanhei de Havaianas. E é isso. E eu puxei muito minha mãe. E a minha mãe era o tipo de pessoa que ela não ficava nem um pouco mal em te colocar em maus lençóis. E isso eu puxei dela, viu, gente? Eu falo que eu sou uma onça e que às vezes eu sou estressada demais. E isso eu sei que eu herdei dela. E uma vez eu queria muito ganhar uma bicicleta. E todos os meus vizinhos tinham uma bicicleta e eu não. E eu ficava chateada. Eu aprendi a andar de bicicleta numa bicicleta emprestada, que era muito bom. Graças a Deus, todos os meus amiguinhos nunca foram egoístas. E a minha mãe via que eu queria ganhar. E aí no meu aniversário, antes de eu ir pro aniversário, ela não tinha condições de levar a gente na praia. A primeira vez que eu fui na praia foi com a Mayla e a Maiana, que às vezes eu coloco aqui. Elas que me levavam às vezes. Acho que a gente ia pra Santos na época. Pra quem não sabe, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo. E aí eu morava lá, até a minha mãe falecer. E aí foi quando eu pulei as 7 ondas pela primeira vez. Gente, até hoje eu acredito nas 7 ondas. Juro. Eu lembro que eu pulei as 7 ondas, que as tias dela, das meninas, né, falaram pra gente pular e fazer um pedido. E eu pedi uma bicicleta. E isso, acho que era janeiro, fevereiro. Em março é meu aniversário. E aí minha mãe me deu a bicicleta. E vocês não têm noção, acho que é aí que começou esse meu lado de acreditar nas coisas e tal. E aí eu fiquei super feliz porque as ondas deram certo, porque eu ganhei uma bicicleta. Então, assim, eu nunca esqueço disso, sabe? A atenção que ela teve de ver que eu queria uma bicicleta e eu não pedi pra ela. Eu andava na bicicleta dos meus amigos, entendeu? Eu não cheguei a pedir. Eu andava e só. E, tipo assim, eu queria ganhar, mas eu nunca pedi a ela, entendeu? E ela teve essa atenção de ver e tal. Então, assim, uma vez, né, a gente tava andando e uma moça deixou cair R$ 50 no chão. E a minha mãe pegou os R$ 50 e devolveu pra moça. E aí, minha mãe não falou nada. Gente, eu nunca esqueço dessa cena. Eu falo comigo mesmo, hoje em dia, que eu aprendi a ter caráter nesse dia. E eu não tô falando que eu não tinha aqui, tá? Eu era criança. Eu estou dizendo que hoje em dia, quando alguém me fala sobre caráter, eu lembro dessa cena. Quando eu penso no meu caráter, eu lembro dessa cena. Que a minha mãe me ensinou. Com um gesto. Sem falar nada. Eu não esqueço disso. Então, assim, a minha mãe, pra mim, ela foi a melhor mãe do mundo. Eu não poderia ter tido outra mãe. Ela era a mãe que eu tinha que ter, sabe? Nessa vida, em outra vida. E eu amo muito ela. Eu queria muito que ela tivesse acompanhado muita coisa na minha vida, sabe? Esse meu lado de arregaçar as mangas, de trabalhar, de fazer as coisas, de me virar. Eu sei que eu puxei isso muito dela, porque na época minha mãe, ela vivia sozinha e ela criava 3 filhos. E assim, uma guerreira. E é isso. Queria trazer para vocês essa herança de mãe que eu tive, que é assim, é inagualável, né? Não se compara com outras coisas. E foi a melhor coisa e a melhor herança que ela poderia ter deixado para mim.